Fala, meu irmão, beleza? E aí, meu chapa, como é que tá? Tudo certo. Tranquilo? Espe- Esperar a galera entrar, Instituto Veritas já entrou aí, Guilherme Zamparete, galera entrando, Marcelo Abreu. Pessoal, quem for entrando, vai mandando o aviãozinho que tem ali embaixo para os outros contatos. Isso Eu aí. vou mandar agora para a galera o aviãozinho aqui, para o pessoal entrar no ao vivo, para a galera acompanhar aqui a nossa live, né, Denis? Tá. Mandando aqui pro pessoal também. Era uma. Mandar pra galera aqui, pra galera acompanhar. A gente tá concorrendo nesse momento com o pessoal do YouTube com o Cara, Terça Livre, com o Ítalo, então, com o Ítalo Marzilli, com sabe o só que com os grandes. cara, muita concorrência. É. Bom, tem a galera massa aqui já. Boa noite, galera. Boa noite. E aí, estamos 15 pessoas já, cara. Bora lá começar, Denis? Mas e aí, Denis, conta mais, cara. Qual que é a ideia desse projeto? Cara, vamos lá. Eu sou aqui de Teresina, no Piauí, certo? Certo, meu irmão. Estamos no Nordeste, num local de certa hegemonia, então eu geralmente falo de coisas que não estão no senso comum. Por isso que a ideia do ninguém quer saber, porque são temáticas geralmente polêmicas e tudo. Então eu resolvi, né, fazer esse trabalho para trazer essas informações que são escassas aqui, que o Sim. pessoal não. E aí eu fui fazer lá o sorteio para ver o pessoal que eu queria convidar. E o teu não foi o primeiro. Eu digo, cara, tomara que o Lucas aceite. Bora. Lucas, tinha falado contigo para comentar os três pilares conservadores do Burke, mas aí eu fui assistir a tua entrevista no Mano. Eu digo, não, ele tem que falar dele mesmo, tem que falar de como ele chegou em Brasília, de como começou o processo no empreendedorismo. Ah, tu viu o Mano Talk Show lá, que eu deixei o link no... Legal, legal, pô. E aí não, vamos mudar o tema. Tem que falar de juventude, aproveitando que hoje é o centenário de nascimento de São João Paulo II, um cara que super colocava a esperança nos jovens, então muito bom falar sobre políticas para a juventude nesse dia. Legal, legal. Só para meus amigos aí, o Hanoff entrou, a Sami também entrou, tem uma galera entrando aí, mas boa, bora lá. Bora. Tá, apresenta um pouco aí, Denis, deixa eu te conhecer um pouco melhor, a gente só se conhece aqui pela rede social, cara. Pois é, cara. Harger. Eu sou arquiteto, sou professor, eu ensino uma disciplina chamada Formação, que trabalha valores para crianças de 14 anos. Sou conservador, católico e Sim. sou aqui de Teresina. Esse negócio aí de defendo o Bolsonaro, defendo a direita. O que eu percebo é que as pessoas elas têm preconceito porque não conhecem a fundo e acabam tomando aí partido sem conhecer. E eu tenho o trabalho de ir a fundo, de ir atrás e, cara, o povo bom, o pessoal que é conservador, o pessoal é honesto, justo. Sim. O trabalho dos deputados federais, seja dos estaduais também, o pessoal aí do Santa Catarina, do Sul. O pessoal é muito bom, cara. Né? O Gessé, tem Campanholo, o Jordi, né? Do Ah, tu acompanha o Gessé, acompanha a Campanholo também, legal, pô. Porque quando eu vou defender, eu tenho que conhecer, né? Certíssimo. O Gessé tá para ir para Brasília aí nas próximas manifestações aí, eu te aviso aí. Pra quem sabe tu ir também, pô. Conta mais, cara. Não, pois é. E aí eu tô aí fazendo esse trabalho meio que de jornalista, garimpando essas informações, trazendo. Eu fundei agora um instituto, o Instituto Veritas. Legal. Pandemia, o Veritas que até entrou aí, né, no início. O Entrou. Veritas, ele tem são grupos de estudo, né, do WhatsApp, tudo, meio virtual mesmo, onde a gente discute, traz temáticas e tudo, e vai aprofundando temas mais voltados para a moral católica. Então é para um público mais da moral católica, que é um público bem, entre aspas, politicamente analfabeto, sabe? Os isentões que ainda não entendem muito do todo, não se ligaram da questão da guerra cultural, e aí o Veritas ele vem para tentar sanar esse vazio, né? Esse vácuo. Certo. Então aí o Jordi é padrinho. Mandei mensagem pra ele, cara, tu quer assinar no negócio lá de fundação do bota meu nome aí, não sei. Ficou coisa boa. Tem um deputado federal apoiando. Que legal, cara. O Jordi é sangue bom demais. O Jordi é muito sangue bom. Muito sangue bom. Parceiraço pra tudo.
É isso aí. E aí estamos aqui na luta, né? Que é muito complicado, a direita ainda é muito desorganizada, mas estamos aí na Mas não é esperança. só aí no Piauí, cara. Vamos lá. Deixa eu já aproveitando, se me permitir fazer um parêntese aí. Duda, tudo Claro. bom? Boa noite. Minha tia Rosa também está online aqui. Deixa eu fazer um parênteses aí com relação ao que tu falou do Nordeste, que é difícil, que são poucos os conservadores aí. Na realidade, pelo que eu conheço o povo nordestino, ele é extremamente conservador. Né, nos costumes. Se a gente for ver os costumes do nordestino, ele é um cara sério, um cara honesto, um cara que vai lá, quer trabalhar. Só que o problema é que ele foi ensinado a viver num estado paternalista, em que o Estado tem que provir tudo para ele. E o que está errado? O Estado tem que provir a água, o Estado tem que provir tudo para ele. Então, esse é o problema que a gente encontra. E mudar esse mindset, mudar o pensamento do povo nordestino, é com o tempo. E a gente está no tempo certo agora, no tempo em que as pessoas do Nordeste estão tendo mais acesso à comunicação, estão tendo acesso a todo o restante do Brasil, estão vendo como é que funciona lá no Sul, estão vendo como é que funciona lá no Centro-Oeste, estão vendo Brasília se manifestando, né? Porque o cara acha que Brasília todo mundo é funcionário público e que ninguém quer nada com nada, que está todo mundo apoiando o que acontece em Brasília, mas a gente vê as maiores carreatas de todos os tempos de Brasília acontecendo nesse momento. Luiz, real, verdade. Né? E, claro, muitas pessoas do Brasil inteiro indo para Brasília, o que é muito legal também, mas as pessoas de Brasília também fazendo isso. Então, o povo nordestino está acordando. A gente está vendo aí pequenos núcleos se formando no Piauí, no Sergipe. A gente já vê aí Pernambuco um pouco mais à frente, Ceará também um pouquinho mais à frente. Enfim, né? E alguns lugares muito atrasados, como no Maranhão, que a gente tem um governador do PCdoB lá, o Flávio Dino, que estraga tudo, né? Um cara que tá avacalhando demais. Ainda que também o Camilo Santana em Pernambuco também complique. É o Camilo Santana? Tá. Né? No Ceará. No, Ceará é o Camilo no, Santana. E Pernambuco é o... Hã? é o Paulo Câmara. Paulo Câmara. É. Exatamente. Paulo Câmara. Então, assim, a gente vai vendo que o Nordeste ele tá um pouco atrasado ainda nesse sentido de movimentação de direita por conta disso, porque a gente tem esses governadores que são de esquerda totalmente, né? E no Sul, ainda que a gente tenha as pessoas um pouco mais, entre aspas, à direita, por exemplo, a gente nunca teve o governador do PT em Santa Catarina. Nunca. Na história teve o governador do PT em Santa Catarina, nem na época que o Lula era fortíssimo. A gente chegou a ter senador, mas não governador. Mas os movimentos de direita também são desorganizados no Sul. Eles não estão totalmente organizados. Né? Eu sou do Coalizão Conservadora, que é um movimento de conservadores que preconiza ir nos bairros ensinar a doutrina conservadora para as pessoas entenderem, por exemplo, que solidariedade não é algo de esquerda, solidariedade é alguém de direita, é um conservador, é um dos pilares do conservadorismo. Né? Solidariedade é algo cristão, é algo que vem de Cristo. Solidariedade, quem trabalha com isso são os conservadores. Mas que a esquerda se apodera dessa pauta, dessa bandeira, para se transvestir de alguém bondoso, mas que na realidade nada mais quer do que, né, escravizar a população, sim tomando todo o poder para si, sim tomando todo o dinheiro para si, sim deixando que as pessoas fiquem reféns do Estado. Né? E que elas dependam totalmente do Estado. Ótimo, Denis. Então, Denis, naquele dia a gente iniciou falando um pouco sobre a esquerda e a direita, falando sobre o povo nordestino que é conservador, mas que Sim. foi acostumado, infelizmente, pelo Estado, um Estado paternalista, a sobreviver do Estado e não viver uma vida independente do Estado. Né? A gente vê muito bem como que eles foram mal acostumados, infelizmente, porque a última declaração que o Luiz Inácio Lula da Silva deu recentemente foi justamente a respeito da importância do Estado para a população em casos como esse, para mostrar que a população não vive sem Estado. Né? O Estado não é o meio, a população, a vida das pessoas é o meio.
Então, o povo nordestino é um povo muito conservador, conserva os seus princípios, tem os seus costumes bem definidos, mas que infelizmente está desvirtuado por um Estado paternalista que aí vem acostumando mal a população há mais de 30 anos, há uns 30 anos aí. E olha, a gente tem doutores aí como Bruno Albuquerque entrando. Pô, Bruno Albuquerque é um cara extremamente inteligente, um advogado aqui da minha cidade, um cara que eu admiro bastante o trabalho. A Coalizão Conservadora é um grupo de estudos, um grupo que ensina conservadorismo, um grupo que vai até as pessoas no bairro para dar um pouco mais de instrumentos e um pouco mais de instrução para eles poderem se livrarem das amarras do Estado, querendo ou não, e saberem os seus direitos, além dos seus deveres, obviamente, né? Falar um pouco que um dos pilares, por exemplo, do conservador é o da solidariedade, que vem, né, vem lá de trás, né? Cristo aí é um exemplo disso, da solidariedade, e que a esquerda, ela sim rouba as bandeiras, toma para si as bandeiras, as pautas, e diz que ela que é solidária, ela que é benfeitora para a população, né? Ela usurpa tudo o que é construído e tomam para si, né? Até mesmo a casa das pessoas. Então a gente vê aí a vida das pessoas. A gente está vendo, não precisa ir para Venezuela para ver isso, não precisa ir para Cuba para ver isso. A gente está vendo agora, nesse exato momento aqui no Brasil, alguns governadores, né, fazendo lockdown absoluto, as pessoas não podendo nem ir nadar. Compartilhei um vídeo agora essa semana de surfistas que estavam surfando em Pernambuco, não Sim. lembro qual que era a praia, que os policiais estavam perseguindo eles de carro, não policiais, os guardas municipais. Estavam perseguindo os surfistas de carro como se eles fossem criminosos. Os caras estavam saindo da água, estavam surfando, praticando um esporte, e eles sendo perseguidos como se fossem criminosos. A gente vê, foi um idoso e uma idosa sendo presos no Rio de Janeiro, né, pela polícia do Witzel. Infelizmente, né, a polícia cumpre ordens, e a ordem é essa. A gente está vendo, sim, a liberdade sendo usurpada da população brasileira, né? Para não ficar repetindo essa palavra de usurpar, a gente pode trocar por qualquer outra. Enfim, sanar, né, retirar esse direito do ir e vir, a liberdade de expressão, todos os direitos constitucionais, todos os princípios, inclusive fundamentais, da nossa Constituição. E aí a gente vê no Brasil o direito de fazer marcha da maconha, o direito de fazer isso, mas a gente não vê o direito das pessoas irem vir, e a gente não vê o direito das pessoas irem trabalhar, o direito das pessoas se manifestarem. Se manifestarem, por exemplo, contra o aborto, que foi um tema recente do STF, mas que as pessoas estavam em lockdown e não poderiam ir para as ruas se manifestar, por exemplo, contrariamente ao aborto. Sabemos que o aborto, inclusive no Brasil, também mata muito mais do que o Covid-19 está matando. Sim. Então, ceifa mais vidas do que o Covid-19 está matando. E muitas dessas pessoas que hoje apoiam o aborto são pessoas que são contrárias que as pessoas vá às ruas trabalharem para ganhar o seu sustento. Né? A gente vê algumas pessoas, infelizmente, até mesmo estudadas, que fazem parte de 5% da população que possuem um terceiro grau completo. Né? A gente vê alguns médicos, e eu tenho familiares nesse sentido, eu posso falar com propriedade disso, que se sentem, por estarem à frente, na linha de frente de combate ao Covid-19, se sentem na iminência de dizer: nós conhecemos a realidade da população e sabemos que elas estão, que essas pessoas estão correndo risco se elas estiverem nas ruas, porque existem famílias de 8 pessoas, e se uma delas pegar, as 8 vão pegar, e isso vai ser problemático. Eu falei, bom, mas geralmente essas famílias também são sustentadas, uma delas sustenta as 8 bocas, e se essa pessoa não ir trabalhar, são 8 pessoas que vão estar passando fome dentro de uma casa. Então, o que tu vai fazer com essa pessoa? Vai deixar ela passando fome? O que ela vai fazer? Ela vai passar fome? Tu acha que ela vai ficar em casa passando fome? Ela não, ela vai dar um jeito de ir atrás de comida. Ela vai dar um jeito de ir atrás. E aí a gente tem isso tudo numa área de incerteza científica, porque ninguém tem certeza do que é. Realmente é uma doença nova, entre aspas, nova, né? O Covid é o 19,
não é o 1, não é o 2, é o 19, então já se conhece essa... eu não sei se é família, qual é a nomenclatura que se utiliza especificamente para o grupo Covid. Com relação à temática da importância da juventude adentrar na política, no mundo político, né? A gente tem um grande problema, que são, além da velha política, que é um hábito, né, que virou teve essa nomenclatura recente como velha política, a gente tem velhos políticos das antigas, políticos velhos. Não que eles sejam ruins, a gente tem muitos bons políticos, né, com experiência, que são importantes para o nosso país, porque conhecem a sistemática, sabem como fazer o país andar, sabem como fazer o país andar da maneira correta. Porém, é extremamente importante que a gente comece, assim, ter uma rotatividade maior de novos políticos, e aí a importância da juventude adentrar na política, não necessariamente já como candidato de primeira, porque se não tiver conhecimento, se não souber como é que funciona a política, o William Nunes também, um grande amigo meu de Criciúma, entrando aqui, se não souber como é que funciona exatamente a política, não vai saber o que fazer quando chegar lá, se caso conseguir se eleger em algum cargo eletivo. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas querendo adentrar no executivo, né? Eu quero fazer alguma coisa pela população, quero fazer uma rua, vamos supor, vamos asfaltar uma rua, mas ela não sabe os trâmites burocráticos para chegar a asfaltar essa rua. Então não sabe que às vezes precisa de uma licitação, precisa fazer um pedido, etc, etc, etc. Então tem toda uma questão burocrática que é obrigatório passar dentro do executivo. Só que é importante que ao menos inicie a adentrar a política. Guilherme Queiral também, um doutor aqui de Criciúma, também um trabalho fenomenal aí. Enfim, muita experiência dentro da área jurídica. Enfim, e essa é a importância da juventude adentrar na política, mas não só a juventude. A gente tem muitas pessoas já com mais idade, que têm experiência de vida, são administradores, pessoas que já tiveram muitas experiências na vida, e que elas são conservadoras e não estão adentrando na política, justamente porque o jogo é muito sujo, é muito pesado dentro da política. Mas não é só dentro da política. Se a gente for ver, dentro de toda área profissional, a gente tem um jogo baixo, um jogo sujo. A gente tem uma deslealdade, uma concorrência. A gente tem um QI, né, que é o que indica. Mandar um abraço para o Matheus Nazário. Vou mandar um abraço para o Matheus Nazário, também grande amigo aí. Mas, enfim, como eu vinha falando, Denis, é importante que não só os jovens adentrem, mas principalmente os conservadores adentrem dentro da política. A gente está carente de pessoas conservadoras dentro da política, de pessoas que queiram realmente fazer o bem e se doem um pouco para a sociedade, se doem um pouco para a população. Isso também é solidariedade. Virar um agente público também está intrínseco, está dentro, está contido dentro da solidariedade de um pilar do conservador. A partir do momento que tu abre mão, por exemplo, do conforto da tua casa, né? Não precisamos falar nem do Lucas Daló, que abriu o conforto da casa de Criciúma, Santa Catarina, onde tinha um salário, onde tinha empresa funcionando, teve que fechar a empresa, teve que fechar a CNPJ para não conflitar com o executivo público, se jogou para Brasília com uma mochila nas costas, foi lá participar da transição do governo Bolsonaro, foi convidado a continuar no governo Bolsonaro, ficou de abril de 2018 até março de 2019 sem uma remuneração fixa, sem um emprego, pedi a demissão da empresa onde eu estava na iniciativa privada, mas enfim, indo até o interior do Brasil, indo até Brasília para morar, ganhando muitas vezes menos do que ganhavam, mas sim se doando para tentar construir um país decente, para tentar fazer alguma coisa a mais pelo Brasil. Isso sim é solidariedade também. Mesmo que tu ainda receba. Se tu estiver recebendo, por exemplo, menos do que tu recebia e está sacrificando muito mais, não deixa de ter um espírito solidário ali agindo, né? E não deixa de ser uma pessoa conservadora. Então vale a pena que os jovens tentem isso. Sejam aventureiros, tenham essa possibilidade. Né? Quantos jovens hoje pegam a mochila e saem aí andando, vão para festas, vão para outras cidades, vão conhecer o litoral do Brasil, pessoas que são do interior vão conhecer o litoral do Brasil com a mochila nas costas, se jogam nesse mundão, ou então saem do país, vão embora, vão arranjar um emprego fora.
por que não esses jovens brasileiros vão para Brasília arranjar um emprego lá? Evandro Araújo, grande servidor público também, né? Trabalha com a deputada federal Bia Kicis, faz um excelente trabalho junto com a deputada Bia Kicis, e, né, é um cristão fervoroso também, o Evandro Araújo. Enfim, então, quantas pessoas que poderiam estar fazendo isso, se jogando para Brasília, por exemplo, nesse exato momento, indo lá conseguindo um emprego de garçom, conseguindo qualquer outro tipo de emprego, e sim tentar entrar e tentar mostrar o seu valor para dentro do governo federal e quem sabe ser aproveitado dentro de uma dessas pastas. Né? O governo precisa desse tipo de iniciativa também. Até que ponto a educação e a família podem colaborar para que os jovens possam ser introduzidos no conservadorismo total? A família é de suma importância. Na realidade, o que aconteceu no país, além de toda a destruição da educação no sistema educacional brasileiro, foi justamente a destruição das famílias brasileiras. Gargalos de Noronha, o pessoal lá de Fernando de Noronha está passando uma dificuldade gigantesca, Denis. Eu estou acompanhando eles, a população está se manifestando lá, isso é maravilhoso, porque eu nunca vi isso acontecer antes na ilha. Eu incentivo que a população de lá, eu já tive a oportunidade de estar 3 vezes em Fernando de Noronha, eu amo aquela ilha, o povo lá é maravilhoso, é sensacional, eu me sinto em casa. Eu tenho vontade de me jogar para lá um dia, na aposentadoria, quem sabe, morar em Fernando de Noronha, se tudo der certo, e trabalhar em qualquer lugar, garçom, atendente, o que for. Eu tenho o sonho de me jogar para lá, mas para isso a gente precisa melhorar as condições, porque nem saneamento básico eles têm lá. Saneamento básico seria o mínimo para poder preservar aquela ilha, né? E as pessoas cobram taxas, o governo do estado de Pernambuco cobra taxas e mais taxas, e aquele Paulo Câmara não faz pata vida nenhuma para a população de Noronha. Mas não é só o Paulo Câmara, os outros governos também que antecederam fizeram um pouco por aquela população da ilha. Mas enfim, mas a população está começando a se movimentar. Porque a população começou a notar que as pessoas estão se movimentando no Brasil inteiro, mas não só no Brasil, no mundo inteiro. As pessoas estão cansadas, elas precisam ser ouvidas. E a rede social tem conectado essas pessoas. Ainda que o Instagram hoje não nos ajude a alcançar o máximo de número de pessoas possível, eu tenho mais de 300 amigos que estão online nesse exato momento no Instagram. Mas quantas pessoas estão sabendo, realmente estão sendo informadas que eu estou no Instagram online nesse momento? Eu estou ao vivo. Olha, Edu Cabral, um grande servidor também do Ministério da Cidadania. Muitas pessoas que estão no governo federal estão acessando agora a nossa live, podendo ouvir um pouco. E é isso, a gente está falando, Edu, por exemplo, o Edu Cabral ele trabalha com uma política de combate às drogas, né, antidrogas. Ele faz um trabalho maravilhoso, brilhante dentro do Ministério da Cidadania lá. E quantas pessoas que a gente... Matheus Sampaio também faz um grande trabalho dentro da Câmara dos Deputados, é um cara sensacional do Rio de Janeiro, vem tentando mudar o contexto do Rio de Janeiro. Então a briga que a gente está tendo não é uma briga só do Piauí, só de Santa Catarina, só do Rio de Janeiro, só de Pernambuco, enfim, é uma briga geral, generalizada na realidade. A gente está brigando sim contra o estamento. A gente elegeu um presidente que foi de encontro ao estamento. A gente vê um cara que não desistiu ainda de brigar com o estamento, né? E esse estamento é sim o que nos amarra, essa burocracia brasileira, essas amarras que foram criadas, que são difíceis de a gente desamarrar. E a gente tem que continuar brigando por isso. Então, assim, se por um acaso, se alguém mais do Piauí estiver ouvindo essa live, se alguém de algum outro estado do Nordeste estiver ouvindo essa live, do Sergipe, que eu sei que também tem situações complicadas e que os conservadores pouco têm apoio lá, mas a população é conservadora. O que vocês podem fazer muito é ensinar o que é conservadorismo para essas pessoas e mostrar para elas que elas não dependem do Estado, que elas não precisam depender do Estado. E quanto menos elas dependerem do Estado, melhor para todos nós. Então eu sou um cara que eu defendo a nossa... a nos libertarmos do Estado. A gente ainda é muito amarrado ao Estado, ainda que eu não ganhe um Bolsa Família, que isso é o mínimo do que o Estado nos amarra. Né? Eu não estou podendo sair na rua direito, eu não estou podendo fazer as coisas que eu gostaria de estar fazendo, justamente porque o Estado está me amarrando. Isso não é correto, nem um pouco correto. Era para eu estar fazendo o que eu quisesse da minha vida. Isso seria o correto. A pessoa que quer ficar em casa, a pessoa que acha que realmente pode pegar o corona e que isso vai prejudicar, de que ela pode morrer com isso, ela tem receio disso, eu respeito a opinião dela, ela pode ficar em casa. Agora, não é justo que uma pessoa que queira trabalhar, uma pessoa que queira botar o sustento, o pão dentro de casa,
tem que ficar dentro de casa porque o Estado manda ela ficar dentro de casa. Então, a Constituição dos Estados Unidos, não lembro qual que é o artigo, não lembro se é o primeiro ou se é o segundo dos Estados Unidos, o segundo, que defende o armamento da população, justamente para que o Estado nunca domine a população. Eles aprenderam porque eles eram dominados pelos ingleses, eles tiveram que se armar e brigar contra os ingleses. Muitos daqueles que tinham batalhado pelo exército inglês, contra indígenas que lá viviam, contra outras comunidades, outros povos, para conquistar aquela terra que é os Estados Unidos da América, que era uma colônia, enfim, se cansaram de pagar o tributo do chá para eles, se cansaram de pagar altos encargos, quiseram se libertar. E a única maneira que eles tinham de se libertar daquele Estado teoricamente opressor naquele período era guerreando com eles, não aceitando que eles impusessem o que eles não queriam. E foi assim que surgiu. E assim, desde então, eles preconizam que a população dos Estados Unidos se arme. Claro, não são todos os estados, né? Mas alguns estados, sim. Né? Hoje tem essa política, trabalham com essa política armamentista. Eu sou um defensor dessa causa, eu acho extremamente nobre que as pessoas possam se defender. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Mas não desistam, Cláudio. Vocês podem, às vezes, pensar que estão sozinhos, mas na maior parte das vezes não estão sozinhos. Na maior parte das vezes tem mais gente que está com vocês, mais gente que está querendo mudar a realidade do Piauí. Então, o Gabriel também, que é da Câmara dos Deputados, faz um excelente trabalho na Câmara dos Deputados. Aqui em Teresina, Piauí, o prefeito está impedindo as pessoas de se deslocar para a cidade do Maranhão, ligada a Teresina. Está fechando a ponte. Pô, isso é um absurdo. Isso é um direito constitucional que não pode ser sanado, não importa. Só existe duas possibilidades na Constituição Federal que permitem que o Estado, né, impeça as pessoas de ir e vir. Que tire a liberdade das pessoas. Um é estado de guerra e outro é estado de sítio. No teu nome. Agora sim. Lucas, eu vou para Brasília mesmo te entrevistar. Porque... Meu irmão, tá top agora, cara. Teu celular bem melhor. Eu acho que é alguma coisa do iPad, ô Denis. Né? Pô, tá certeza, aqui, cara. Tá funcionando agora liso. Tá maravilhoso. Tô ouvindo tua voz. Consigo te ouvir, consigo te ver. Eu acho que agora... Então, que bom. Que bom. Vai me cobrar quanto por esse trabalho que eu tô te dando? Não vou cobrar nada. Pra mim é um prazer enorme, cara. Eu vou convidar só algumas pessoas para participarem aqui, porque tinha algumas pessoas que estavam online e que eu sei que estavam... Por exemplo, o Gabriel, que tinha me perguntado sobre as máscaras, o que eu achava Opa, o Gabriel eu já convidei. O que eu achava das prefeituras, eu estava falando sobre isso, né? Das prefeituras cobrarem pelo não uso, pela não utilização da máscara, no caso, né? Então, vamos lá. Foi aprovado no Congresso, Lucas? Então, a questão é a seguinte, quem manda muito nisso, na realidade, são a Larissa Ferreira, tá aqui, online. Ó, uma galera, Lucas Braz entrou, o Léo Marinho também estava aqui online, enfim, tinha um pessoal que estava aqui online. Mas enfim, Denis, como eu estava te falando, amigo, eu tava escutando tudo, viu? Só pra constar, eu tava escutando cara, agora tá tudo. perfeito, tu não tá travando, tu não tá nada, cara. Tá perfeito agora a nossa transmissão. Sensacional. As próximas vezes tem que ser só pelo celular, por gentileza. Tá certo. Isso. A gente tava com 15 pessoas online e a gente perdeu essas pessoas agora. Pessoal, quem puder mandar o aviãozinho direct ali, tem um aviãozinho, manda pros seus contatos agora, porque o Instagram ele não atinge muitas pessoas. Eu tenho 300 amigos agora online, mas eu tenho certeza que o Instagram avisou uns 4 deles só. E se vocês puderem, por gentileza, enviar, eu agradeço. Larissa, por favor, que está online aqui. Bom, enfim. Tu vais deixar gravado, né, Denis? A nossa live. A outra já tá salva, deu certo, viu? Já tá salvo. Parte 1 lá. A parte 1, excelente. A parte 2 eu tava falando sobre as máscaras, o que eu acho
da cobrança de multa para quem não utiliza máscara, eu acho um absurdo, um verdadeiro absurdo. Mais alguma coisa que o Estado está nos impondo, mais algo que o Estado está nos cobrando. E aí, quando eu falo Estado, eu não falo Estado brasileiro, eu falo de alguns estados em específico, porque a lei de máscara nada mais é do que uma lei de vestimenta. A máscara eu posso botar um travesseiro no rosto e dizer que é a minha máscara, se eu tiver amarrado no rosto. Eu posso usar a máscara do Batman, eu posso usar a máscara do Shrek, eu posso usar qualquer tipo de máscara, eu posso botar um plástico na cara e dizer que é máscara, e a polícia não vai poder fazer nada. Ou seja, ela não está, na realidade, querendo prevenir as pessoas. Ela está querendo vestir. E onde é que tu conhece, Denis, assim, só pra gente dar uma brincada aqui, onde é que tu conhece no mundo, em que parte do mundo que tu conhece que existe uma lei de vestimenta e que as pessoas são obrigadas a utilizar um tipo de vestimenta? Os países islâmicos, né? Exatamente, a burca, né? Burca é uma obrigatoriedade de utilizar. Então, a gente vai notando o que está sendo impondo para as pessoas aqui no país, o que está sendo impondo para os brasileiros. Eles estão simplesmente fazendo os brasileiros de cobaias. Cobaias, estão testando tudo. Vamos ver quem que aceita, quem não aceita. O Lucas Daló está sendo monitorado agora. Existe o algoritmo lá para ver quem é que está falando mal de uso de máscara. E o Lucas Daló foi detectado pela Siri, que a Siri é uma fofoqueira. Tu fala em viajar, amanhã tá aparecendo um monte de viagem pro cara fazer no mundo inteiro. E... enfim. Então, o que acontece, Denis, é que eles simplesmente te obrigam a ficar em casa, simplesmente te obrigam a usar algo que eles querem que tu use, uma máscara, eles te obrigam por tudo. E aí eles notam, o Denis é um cara pacato, um cara que não tá nem aí, um cara que tá levando na cabeça e tá aceitando tudo. Porém, o Lucas Daló não é. Então, numa hora que tiver uma guerra, alguma coisa, que a gente precisa tomar o poder à força, que a gente precisar intervir, que a gente quiser fazer algo realmente... que a gente precise acabar com essas pessoas que não aceitam se submeter às forças do Estado, e são essas pessoas que vão ser caçadas primeiramente, são essas pessoas que a gente tem que atingir. Em algum momento da vida, a gente vai ter, em algum momento no nosso mundo atual, a gente vai ter condições de sim bloquear as pessoas da área pública. A gente vai ter sim condições de bloquear elas, por exemplo, de Instagram, Facebook, que isso já acontece, já existe esse tipo de monitoramento, de patrulhamento nas redes sociais, né? Dependendo o tipo de hashtag tu usa, tu não consegue tu não consegue publicar, ou dependendo do tipo de foto que tu utiliza, tu não pode publicar, né? Por exemplo, tu podes publicar a artista, aquela que publicou uma mulher segurando a cabeça do Bolsonaro, né? Uma imagem que ilustrava, parecia ser a cabeça a princípio do Bolsonaro. Porém, quando algumas pessoas de direita tentaram compartilhar e falar e botar algumas hashtags dizendo que era um abuso, dizendo que era alguma coisa do tipo, eram bloqueados esses posts, e aí não tinha uma argumentação. Ou seja, nenhuma guerra de narrativas, e que a gente vive guerra de narrativas, né? Sim. A única narrativa que estava sendo ouvida era aquela narrativa ali, o que beneficia demais, no caso, esse grupo, essas pessoas que de alguma maneira querem intervir ou querem mostrar alguma coisa. Mais uma vez, por que a gente entrou nesse assunto todo? Porque a gente estava falando sobre os jovens adentrarem dentro da política, que é extremamente necessário, ou política para jovens. Hoje o governo federal tem inúmeras políticas para jovens, é difícil eu ficar enumerando uma, duas ou três, tem milhares de políticas para jovens. Eu vou citar aí as que eu tenho o maior domínio nesse momento, mas, por exemplo, a MP 905, que era a carteira verde e amarela, que infelizmente foi barrada no Senado porque foi votado no último dia no Congresso Nacional, e aí a gente vê às vezes o Maia dizendo, olha, eu vou botar tal pauta para ser votado, por exemplo, o adiamento do Enem, porque se o governo federal não tomar, eu sou obrigado a fazer isso, mas não é para bater no governo. Só que eu deixei para votar a MP 905 no último dia, mandar para o Senado para não ter nem conversa com o Senado.
O Senado não pôde ouvir qual era a argumentação do Palácio do Planalto para passar, que era, sim, algo que beneficiaria agora, nesse exato momento, num momento de crise. Tá? Então, ela faria com que os jovens tivessem mais oportunidade de mercado de trabalho, né? Nós vamos chegar a 30 milhões de desempregados no país por conta da pandemia, do pandemônio que fizeram com a pandemia, e simplesmente o Congresso Nacional refuta e diz que eles não têm culpa de nada disso, que eles não têm culpa por nada. Porém, a maior parte das pessoas que estão desempregadas são jovens. São jovens de 15 a 29 anos de idade, que é o que a gente preconiza no país. O escopo de jovens são as pessoas que estão entre 15 e 29 anos de idade. E aí o Rodrigo Maia vai e chora quando passa a reforma da Previdência, só que desgastaram a reforma da Previdência, que foi um absurdo. As 10 medidas contra a corrupção, que não fizeram nada, pelo contrário, aceitaram lá uma pauta do Freixo, né? Do Frouxo, vamos colocar assim, né? Com relação ao juiz de garantia, que até então no Brasil a gente sabe que não tem como, porque tem comarca que só possui o juiz. Como é que a gente vai ter um juiz de garantia sendo que só tem um juiz para tudo na comarca? Então esses lugares é meio que impossível ter juiz de garantia. E que era esse o motivo, na realidade, que o Moro na época não queria o juiz de garantia. Posteriormente, aí na conversa com o presidente ele falou: Moro, se a gente rasurar isso e vetar isso, vai voltar lá o texto, eles vão obrigar a gente e a gente só vai ter sofrido uma derrota política, coisa que a gente não precisa. E o Moro falou: não, esse seria só o caso para onde não pode ter juiz de garantia. Henrique Talamini, Aninha Mendes aí, queridona, pessoal daqui de Criciúma que está começando a acompanhar aqui, algumas pessoas eu já vi entrando na live. Enfim, Lucas, fala um pouco de onde tu tá hoje trabalhando, qual a tua função mais ou menos, qual o foco de vocês. Então, eu participei do governo transição do Bolsonaro e fui convidado para ficar na Secretaria Nacional de Juventude, dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É a primeira vez que existe o Ministério da Mulher e da Família. Até então existia a Secretaria da Mulher, não existia o Ministério da Mulher. E é a primeira vez também na história do país que existe o Ministério da Família e que existe uma Secretaria da Família. Júlia Zanata também, online aqui, grande abraço, uma grande parceira, grande amiga de Criciúma, pré-candidata a prefeita de Criciúma também. Enfim, e Denis, o que acontece? É a primeira vez que o governo Bolsonaro trabalha com essas pautas, na realidade o governo federal trabalha com essas pautas tão fortemente, né? O governo que até então... Opa, a Júlia tá indo para Brasília, eu tô em Criciúma, mas eu tô indo para Brasília domingo, Júlia, eu acho que eu te encontro lá ainda. Eu tô sabendo que o Gessé também vai para Brasília, sábado. O Gessé também tá indo no sábado, volta na terça-feira, enfim, eu acho que vai se encontrar tudo em Brasília lá. Denis, vai para Brasília também, sai do Piauí, pega a mochila, põe a mochila nas costas e vai para Brasília. Cara, tô quase. Vai pegando carona aí e vai para Brasília. Quem puder ir para Brasília, pessoal, vale a pena ir para Brasília. Quem não conhece a capital... Então, excelente, Júlia. A gente vai se encontrar de certeza. Vamos combinar depois aí, melhor no WhatsApp, pra gente se encontrar lá, trocar algumas ideias e visitar alguns bons lugares, né? Tu vai ficar no Alan, provavelmente? Domingo chegando, eu vou direto pro Alan. O Alan dos Santos, Terça Livre, um grande parceiro. Cara, vale a pena conferir o trabalho do Alan dos Santos. Quem não conhece o Terça Livre daqui do Piauí, da onde estiver ouvindo a gente, por gentileza, acesse o Terça Livre. Não existe nenhum outro canal hoje que eu conheça que informe tão bem a população brasileira como o Alan dos Santos no Terça Livre. A gente tem aí Brasil Sem Medo, com excelente boletim, ou acho que Conexão Política também, né? Enfim, a gente tem alguns outros também, mas eu particularmente adoro seguir o Alan dos Santos e ver tudo que ele coloca no Terça Livre, porque é uma verdade atrás da outra lá, sensacional. E as pessoas precisam ouvir a verdade, mesmo que doa. A verdade é extremamente importante, é importante para o nosso conhecimento, para a nossa informação. Enfim, então, algumas pessoas aqui conhecem, show de bola, o pessoal gosta bastante aí do Conexão Política, do Terça Livre, enfim. Denis, e como eu estava falando, e eu fui convidado para ficar na Secretaria Nacional da Juventude. A Secretaria Nacional da Juventude, ela sempre foi utilizada pelos governos anteriores, principalmente pelo PT,
para fazer política de base. Então eles utilizavam a Secretaria Nacional de Juventude, para vocês terem uma noção, chegou a ter 500 milhões de reais, meio bilhão de reais no seu orçamento para simplesmente fazer mobilização de massa, de juventude no país inteiro. Ela era um braço do PT, ela tinha o que era combinado com o PT e com o PCdoB nos governos anteriores. O PT ficava com a Secretaria Nacional da Juventude e o PCdoB ficava com o quê? Com a UNE. Então era isso que eles faziam. E eles ficaram dominando essa classe, né? Vamos colocar assim, essa faixa etária, essa juventude, durante muito tempo, até que a juventude se revoltou, foi para as ruas, derrubou o governo Dilma e colocou Jair Messias Bolsonaro, porque eu coloco, né, obviamente que não foram os jovens que fizeram isso sozinhos, mas eu coloco sim o peso da eleição do Bolsonaro nas costas da juventude brasileira, porque foi a juventude que se mobilizou, foi a juventude que foi pra rua, foi a juventude que falou com os pais, com os avós, votem nesse cara aqui, votem nesse cara aqui, votem nesse cara aqui. Então, as tias do Zap, que hoje estão sim em peso no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, que estão indo com toda a força do mundo, até então, naquela época, não existiam ainda, elas não estavam adentrando no WhatsApp naquele período, né, em 2016. 2018 elas começaram a adentrar muito mais, que foi onde deu aquela embalada, mas muito pelos filhos, pelos netos. Então hoje eu tenho minha avó, minha mãe no WhatsApp, são tias do Zap, sem dúvida alguma, elas espalham, e principalmente fake news também, que elas não olham nada, não leem nada, então elas só vão jogando para frente a informação. Mas não faz mal, o importante é ter informação. A informação pode ser errada no primeiro momento, mas depois tu fica sabendo que ela é mentira, e ali logo em seguida já aparece. Mas o importante é que a verdade também é compartilhada, né? Então, entre aspas, a fake news. A fake news que muitas vezes é verdade, que as pessoas dizem que é fake news. Esses tempos me corrigiram no Instagram, eu retirei um vídeo do meu Instagram e a pessoa depois falou: pô, Lucas, eu tava errado, tu tava certo, o vídeo era verdadeiro, eu que me informei mal, bababá. Pô, eu tirei o vídeo verdadeiro, aí pra colocar de novo e tudo, aí não tinha mais um motivo. Fazia militância política, inclusive, no movimento Passe Livre, sim, que em seguida deu espaço à direita. Perfeito. Eu clamei na minha casa votar em Bolsonaro, a juventude corresponde a 40% do eleitorado. Sim, a gente tem 25%, na realidade, 40% do eleitorado, pode ser juventude de 15 a 29 anos, a partir de 16, uma parte começa a votar, até 29, pode ser que seja correto. 25% da população brasileira hoje é o que corresponde a juventude, 25%, são 50 milhões de jovens ainda, a gente vem diminuindo. Duda, né, de Pernambuco, entrando aqui, Alexandre Bristotti também, de Criciúma, participando aqui, de 18 a 34, então aí a margem já vai um pouquinho além do que é preconizado no Estatuto da Juventude, que existe um estatuto, e o estatuto preconiza que jovem é de 15 a 29. O Wesley colocou 34 porque ele quer se incluir. Show de bola. Não, mas é importante ser dado, sem dúvida alguma, eu considero até 34 anos de idade jovem. Em estatutos de partidos políticos, a juventude geralmente vai até os 34 anos de idade, e isso é importante, sim. Eu já tenho 32 e mais me considero, sem dúvida alguma, um jovem. Ainda tenho muito gás para queimar pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país. Não, tem bastante gás ainda para queimar, Denis. Bastante gás mesmo. Tá com quantos anos, Denis? 26. 26, aí, ó. Tem gás pra caramba 26. também para queimar, cara. E quando tu tiver com o dobro da tua idade aí, se tiver com 52 anos de idade, aí tu pode começar a dizer que tá perdendo gás. Mas cara de 50 anos ainda é jovem para mim, sinceramente. Cara de 50 anos hoje faz o que não se fazia antigamente. Ó, o Melquisedeque também, do Mato Grosso do Sul, né, Mel? Também é um ativista político, um guri de direita, que vem trabalhando há muito tempo com essa pauta e que está buscando seu lugar ao sol lá no município dele. Eu não sei se é Campo Grande, qual que é o município que ele pertence. Quero que rasguem o ECA e façam um outro mais adequado. O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Não é o Estatuto da Juventude. São dois instrumentos legais diferentes, né? São duas normativas diferentes. E o ECA, sim, eu acho que é um problemaço.
Eu também não concordo com o ECA. Eu iria refazer o ECA por completo também. Eu sou formado em Direito e vocês imaginem quantos professores de esquerda que eu tive na universidade, né? Quantos professores que defendem o ECA, quantos professores que defendem os direitos humanos para os manos, né? Para os manos. Eu estava fazendo mestrado em Direitos Humanos e aí eu parei, né? Isso tudo envolve juventude, tá, Denis? Porque tudo que eu estou falando aqui passa pela Secretaria Nacional da Juventude. Então, tudo que eu falei até agora aqui, a Secretaria da Juventude, ela teve algum tipo de pitaco dentro do governo federal. A gente está sendo cobrado o que a gente vai fazer pelo Covid-19, por exemplo, como é que a gente vai reagir com a juventude, como é que a gente vai trabalhar com a juventude depois disso. A juventude vai ficar trancafiada em casa? Mudou os hábitos, mudaram as profissões, a gente vai ficar fazendo home office agora? A gente vai estudar em casa agora? O que a gente vai fazer agora? O que muda realmente para a juventude? Então, tá passando sim pela gente, mas fazendo o parêntese com relação ao mestrado em Direitos Humanos que eu estava fazendo antes de ir para o governo, e que aí eu parei e agora eu quero tentar retomar a hora que eu sair do governo, para até depois, quem sabe, lecionar de uma maneira doutrinária de direita, conservadora, da maneira correta. Deixa até ler o Karl Marx, o Capital, tudo isso aí eles têm que ler, né? Gramsci tem que ler Lenin, tem que ler tudo isso aí. Eles têm que ler para saber o que é ruim, né? E aí depois eu mostro para eles o porquê que é ruim. Enfim, e lá eu estava fazendo uma matéria de direito trabalhista, né? E aí chegou um caso que eu tinha que falar sobre o trabalho escravo, que ainda existe trabalho escravo, ainda existe pessoas escravizadas. Sob a ótica da justiça do trabalho, existem alguns procedimentos que se faz com quem escraviza pessoas e com as pessoas escravizadas. E aí eu estava fazendo trabalho, o que é mais ou menos o que preconiza a justiça do trabalho? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, tem lá um lavrador, um grande agricultor, que tem uma família que mora dentro do sítio deles, lá dentro da fazenda deles, e que essa família não recebe um salário, ou recebe parte de salário, ou recebe pouco dinheiro de salário. Mas elas recebem a casa para elas morar, elas têm a energia elétrica paga pelo fazendeiro, elas têm comida dentro de casa, elas têm a educação, que o filho estuda no colégio, que tem a vaga no colégio naquela cidade, naquele município de interior, para aquela família. Mas, enfim, e aí, o que acontece? A Justiça do Trabalho descobre esse fazendeiro que escraviza, teoricamente, essa família. Eles vão lá, eles tomam a posse da terra do agricultor, do grande agricultor. A Flaviane também está entrando aqui, da Secretaria Nacional da Juventude, chefe de gabinete da nossa secretária nacional da Juventude. Enfim, e aí eles tomam a terra... A Jaine Careta? A Jaiane Careta, exatamente. É a nossa secretária, e a Flaviane é a chefe de gabinete, que faz também um excelente trabalho nessa secretaria. E aí acontece, eles tomam a terra desse lavrador, desse agricultor, desse latifundiário, vamos colocar assim, vendem essa terra, desapropriam ela, vendem ela, fazem o que querem, mandam um agricultor embora da terra dele, certo? Tiram essa matéria, porque ele está produzindo alguma coisa, está produzindo alimento, enfim. E a família, eles tiram dali também. Essa família que estava escravizada. Só que o que acontece com essa família? A Justiça do Trabalho faz alguma coisa por elas? Não! A Justiça do Trabalho não faz nada por elas. A Justiça do Trabalho simplesmente só livrou elas da escravidão. Só que essa família ficou desamparada agora, ela não tem para onde ir. Porque ela não tem mais a fazenda que ela estava trabalhando, ela não tem mais a casa onde ela morava, porque isso tudo foi desapropriado, isso tudo foi vendido. O Estado tomou posse disso. O Estado tá fazendo leilão disso agora, nesse momento. E essa família vai para onde? Essa família vai para baixo da ponte de uma cidade grande, porque aí eles vão tentar a sorte na cidade grande. Aí eles saem do interior e vão para a cidade grande. O que acontece com o filho? O filho não estuda, porque não consegue lugar para estudar. O filho também tenta. Aí o filho vai esmolar. Aí o filho tem contato com traficante, porque na cidade grande, que tem traficante na cidade grande. Que bom!
Aí o filho tem contato com o traficante, ele arranja um trabalhinho de aviãozinho do traficante. E por ali essa família fica. Sem saneamento básico, sem comida, sem energia, sem escola, sem educação. E aí eu perguntei para o meu professor, que era juiz do trabalho, que é juiz do trabalho ainda, eu creio. Eu falei, e aí, professor? O que a justiça do trabalho faz para essas famílias? Livraram elas da escravidão e colocaram elas aonde? Na sarjeta? É isso o correto a fazer? É isso que a justiça do trabalho faz? Aí eu pensei, bom, e a justiça do trabalho, não sei se vocês sabem, ela reparte os lucros no final do ano. Bom, mas que lucros que a justiça do trabalho produz? O que a justiça do trabalho faz para produzir lucro? Ela vende roupa? Ela vende... Vamos lá. Ela vende alimento? Ela vende... O que ela vende, a justiça do trabalho, para dividir lucro no final do ano entre os seus servidores? Nada. Ela, na realidade, ela processa empregadores e dali ela tira o lucro dela e no final do ano ela além de pagar os salários desses servidores, que essa justiça se autossustenta disso, ela ainda no final do ano, se sobrar um dinheirinho lá, ela divide. É isso que acontece. Em síntese, né? Eu posso aqui esperar que alguém que trabalha nesse trabalho possa vir se defender, eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu já confrontei diversas vezes e essa é a realidade. Até agora ninguém me explicou de verdade. Como é que pode gerar lucro uma justiça do trabalho? Como é que pode uma justiça do trabalho ir lá e desapropriar a terra, vender a terra do agricultor, que tudo bem, estava tratando de maneira errada aquela família, mas então que regularize, que regulamente, que faça ela pagar uma indenização para aquela família, que faça dar uma casa melhor para essa família, que dê um pedaço da terra para essa família, sei lá o que pode ser feito. Mas não simplesmente desapropriar, vender os bens do agricultor e largar a família na sarjeta. Tem muita coisa errada, né? Meu pai, esse é meu pai, viu, fazendo esse comentário. Eu tô vendo aqui, Dr. Denis Uchoa é médico, médico, dentista. É dentista aí. Então, trabalha com saúde aí. Esse é um cara que usa máscara regularmente. Né? Esse cara não vai levar multa. Não usa não? Ele é bolsominho, sabe? Então ele meio que... Não, mas no consultório ele usa máscara. Não, sim, ele compra todos. Então, assim, o que eu acredito que vai sair de tudo isso, tá? Vão tentar obrigar as pessoas a utilizarem, o brasileiro por si só não vai utilizar. Ano que o carnaval já tá aí de novo, ninguém vai usar máscara no carnaval. Vão ver que é um lixo a máscara. Só se for para algum tipo de avacalhação que vão ter a máscara. Uma máscara com furo, uma máscara com reco, alguma máscara para brincar, para fazer uma zoação. No carnaval brasileiro esquece de tudo, né? Esquece tudo. Então, e a gente vai ver como a população vai se comportar. Não vai ter sumido o Covid-19. É mais um Covid que está aí. É o Covid-19. Não é o primeiro nem o segundo, como eu falei na primeira parte da live. Mas, o Denis, eu acho que o que eu poderia falar hoje, cara, a gente tem algumas políticas aí, a gente tem trabalhado muito empreendedorismo. Ó, Alessandro Sarmento, que é de Pernambuco, tá? Do Liberta Pernambuco, que é do movimento Liberta Pernambuco, Liberta Olinda. Ele é um baita de um cara para vocês conversarem também. Vocês estão todos no Nordeste, né? Eu sei que tem as distâncias todas, normal, como em qualquer lugar do país, mas estão mais próximos do que, por exemplo, Brasília de vocês. Então, daqui a pouco, vocês podem estar se encontrando aí. Pernambuco faz fronteira com a Paraíba e com... Tem um pedaço de Pernambuco que faz com o Piauí também. Faz com o Piauí também, né? Tem um pedaço. Ele é bem no finalzinho, né? Do Piauí. Isso. E no finalzinho de Pernambuco, né? Mas é bem lá no interior, né? Teresina é na litoral, né? Teresina é a única capital do Nordeste que não é no litoral. Mas ela não tem mar também? Ou então é um rio que passa por ela? Tem mar, mas não é na capital. É a 5 horas daqui. Cidade de Parnaíba, Luiz Correia, Barra Grande. Mas Teresina tem um rio, então, muito longo? Isso. Tá, beleza. Isso, Rio Parnaíba. Rio Parnaíba, que divide o Piauí. E o rio é salobro? A água é salobra do rio? Ou não? Macho, eu nunca bebi, não. Nunca ouvi falar, não. Nunca bebi, não. Bom, mas enfim, já banhei. Se o Dr. Denis Uchoa puder nos ajudar aí com essa dúvida, com esse questionamento. Eu não sei porque eu tava com isso na cabeça, que a água é salobra, e por isso eu pensei em mar em Teresina. Mas enfim,
Cara, o Alessandro Sarmento, o Wilker Cavalcante são 2 guerreiros ali de Pernambuco. São pessoas que vocês também podem estar se conectando, se fortalecendo no Nordeste, principalmente. Vocês têm que estar se unindo. É assim que começam os grandes movimentos, né? São pequenos movimentos que vão se unindo. Por exemplo, eu falei com o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, inclusive, está online nesse momento. Depois da nossa live, vou entrar na live dele. Julie Simon, Julie, minha querida, tudo bom? Boa noite. Diz pro Nicolas que eu sou fã dele, pelo amor de Deus. Claro. Ave Maria. Eu falei com o Nicolas esses dias, e ele estava lá em Brasília, e falei, pô, Nicolas, vamos fazer um movimento, eu, tu, Carmelo e o Kaique Mafra. Sim, a gente tava conversando pelo Instagram, nós 4. E, pô, o outro que também vocês podem contactar aí é o Carmelo Neto, tá? Sim, de Fortaleza, de Ceará aqui. Meu sonho seria ver a volta dos centros sociais que a esquerda exterminou. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Júlio, se estiver travando, provavelmente é a tua internet, tá? O agora, nesse momento, não é nossa. Agora a culpa não é minha, não é? Agora. Bom, enfim. E o Carmelo Neto é outro cara que vocês podem contactar. E aí, o que o Nicolas me falou? O Nicolas me falou o seguinte: pô, Daló, eu não acho que a gente tem que fazer um grupo, porque eu não tenho condições nem de cuidar de mim, da minha imagem direito. Quem dirá de um grupo, por exemplo, vamos colocar aí, vamos supor, o MBL da vida. Não temos condições, não temos dinheiro, não temos condições de cuidar de tudo isso. O Dr. Gustavo Bernardo também, excelente pediatra aqui da minha cidade, um cara que cuida muito bem das nossas criancinhas. Nos chama no privado aqui no Insta. Ô, Denis, o Alessandro tá te convocando para chamar no privado. Entra também com ele, Alessandro. Manda um oi para ele depois ali no inbox, para vocês já começarem a alinhar. E, cara, é assim, Denis, eu sou um grande entusiasta pela juventude. Eu vejo que a juventude é a única que pode mudar tudo. Pode mudar o país, pode mudar uma casa, pode mudar o comportamento, pode mudar tudo. É a juventude quem faz isso, é a juventude quem cria, é a juventude que tem força de trabalho, é a juventude que só não tem experiência. Por isso que é a que mais fica desempregada também. 60% da população, se eu não me engano, dos desempregados são jovens. Não lembro agora o dado perfeito, mas eu sei que 60 e poucos por cento da população de jovens que entram no mercado de trabalho entram endividados, porque não sabem, por exemplo, uma matemática financeira básica de dentro de casa. E aí a Secretaria Nacional da Juventude, a qual eu pertenço, vem, faz uma parceria com o Banco Central e desenvolve gratuitamente para quem quiser fazer um curso de gestão de finanças pessoais, tá? De graça. Ganha um certificado do Banco Central. Então, por exemplo, tu vai pedir um emprego hoje, tu pode dizer, eu sei fazer gestão de finanças pessoais. Se eu sei cuidar das minhas contas, eu posso saber cuidar das contas da empresa, do caixa da empresa, eu posso virar caixa, eu posso... Enfim, me dê uma oportunidade. Pelo menos matemática eu sei. E matemática financeira é extremamente importante. Não dá para ganhar R$2.000 e gastar R$3.000 por mês. Aí não vai longe. E é isso que a gente tem que fazer, Denis. A gente tem que continuar incentivando quantas vezes forem necessárias que tu quiseres que eu venha fazer live contigo. Sou totalmente predisposto a fazer isso. Acho super importante. Usa e abusa. E se eu puder vai colocar em contato com o Nicolas. Tá meu funcionário, né? Tá meu funcionário. Quem pode fazer também uma live contigo, que eu acho legal, é o Carmelo. O pessoal do Direita Pernambuco, vocês têm que fazer uma live em conjunto, tá? Vocês têm que fazer. Eu acho que o fortalecimento desses movimentos é assim que se faz. Fala com a Rubinita Lessa, faz live com a Rubinita também. Força Coalizão Conservadora aí no Piauí. Adentre no Coalizão Conservadora no Piauí. Chame o máximo de pessoas para participar do Coalizão Conservadora. O Coalizão Conservadora é uma excelente escola, é um excelente caminho. As pessoas que tocam o Coalizão Conservadora são alunos do Olavo de Carvalho, em grande maioria. Outros estão fazendo o curso do Alan dos Santos, O Povo no Poder, que é sobre o terceiro setor. Tá fazendo? Tá pra terceira aula agora. Muito bom, cara. Sério? Eu vou no Alan no domingo, me manda uma mensagem, me lembra que eu vou pedir pra ele gravar um vídeo pra ti aí, pô. Cara,
O Você tá Alan, falando, cara, o Alan recebe cara. aluno dele direto lá, o Denis. O Alan Que recebe bom, aluno. velho. Então é importante já estar fazendo isso, porque em Criciúma, aqui em Santa Catarina, a gente está pagando para uma pessoa fazer esse curso com o Alan. A gente juntou dinheiro aí, a gente está pagando o curso dessa pessoa para essa pessoa fazer. E uma pessoa do grupo, tendo esse conhecimento, consegue passar para as outras pessoas. E essa questão do terceiro setor é extremamente importante. É extremamente importante para nós conservadores, porque eles foram dominados pela esquerda, o terceiro setor. Tem que ocupar todos os espaços, absolutamente. A gente tem que ocupar todos os espaços. E o próximo curso que o Alan vai fazer vai ser um curso, sim, de política. Esse aí é de treinar lideranças políticas. Esse aí vai ser pesado. Esse aí vai ter que ter um filtro bem bom, porque se algum esquerdista, se por acaso, porventura, entrar num curso desse, vai aprender muita coisa que não deve. Coisa que a esquerda não ensina, porque a esquerda também ficou burra. Porque no início a esquerda era muito boa. Ela tinha inclusive guerrilha. Ela tinha guerrilha armada. Elas assaltavam, sequestravam, sitiavam cidades. Se escondiam no meio do mato, faziam treinamento com as Farc. Eu conheço pessoas que fizeram isso. E que depois foram vitimizadas. Certo? Mas, enfim, isso é outra história também que a gente pode contar um outro dia aqui. Eu tive uma professora que ensinou como sitiar uma cidade. Mas isso eu posso falar depois para vocês. E é isso. E aí a esquerda começou a ficar fácil, porque não tinha oposição. Os conservadores começaram a sair, os conservadores começaram a liberar, saíram do parlamento, saíram do executivo. A esquerda dominou o judiciário. E aí o judiciário tá cheio de esquerdista. Tu vai para o Ministério Público Federal, vamos fazer a UNEC, União Nacional dos Estudantes Conservadores. Dá para fazer também. Ou melhor, não vamos fazer nada, não vamos fazer movimento paralelo. Vamos tomar a uni deles. Vamos ocupar a uni. Boa demais. Né? Existe possibilidade para isso. Eu já ganhei inúmeros DCEs dentro de universidade de esquerdista, da UJS. Eu já fechei muito pau dentro de universidade com o JS. Eu venho desde 16 anos de idade me envolvendo na política. Então, cara, eu espero que a gente atinja o máximo número de pessoas possível com esse vídeo, que as pessoas te encontrem, que as pessoas vá atrás de ti, que o Coalizão Conservadora cresça no Piauí, tá? Eu posso também, inclusive, te colocar em contato com o pessoal do Coalizão Conservadora daqui de Santa Catarina. A gente tem mais de 75 núcleos espalhados em Santa Catarina. A gente vai nos bairros, a gente vai nas casas das pessoas ensinar conservadorismo para eles. As aulas do padre Paulo Ricardo sobre marxismo cultural fala muito bem sobre isso, de como a esquerda tomou de conta da cultura, de modo geral. Claro, só que depois ficou muito fácil. Aí o que eles ficaram se importando? No momento era ter o poder. Quando eles tomaram o poder e viram que ficou fácil, eles permaneceram, eles perpetuaram no poder. Qual que era o segundo passo? Roubar o máximo de dinheiro possível. E nunca mais sair do poder, porque com o poder na mão e com dinheiro, eles nunca mais sairiam do poder. Só que eles não contavam com o Bolsonaro, eles não contavam que a população brasileira, uma hora ia ter isso aqui na mão, que é o celular, e ia se informar. E eles não contavam que a gente continua cada vez mais se informando, que a gente está transmitindo esse conhecimento. Então, por isso que é importante, é extremamente importante que a gente compartilhe o máximo de conhecimento possível com o máximo de pessoas possíveis. Porque a partir do momento que as pessoas tomarem consciência do que é esquerda, do que é direita, elas nunca mais vão dizer, eu sou de centro. Elas nunca mais vão dizer isso. Elas vão dizer, eu sou de direita, porque o centro não existe. O centro não existe. Existe certo e existe errado. Existe joio e existe trigo. E não se mistura. Não tem como ser centro. Existe direita e existe esquerda. Não existe centro. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Mais uma mentira contada para mais uma população ser dominada. Mais uma parte da população ser dominada. Fala com o ministro da Educação, acabar com a farra das reprovações na universidade. Tem que limitar. Tem gente passar com 10, 15 anos. Certíssimo. Não, essas pessoas têm que jubilar e não podem nunca mais entrar numa universidade, a não ser que seja um outro curso ou prestem um novo vestibular para passar, né? Também nada de egresso também por mérito, né? Entrada por ingresso por mérito, né? Sistemas de ingresso por mérito nas universidades. O problema é que, Dr. Denis, o Shoa, o problema é que a indústria da educação é mundial, né? Tem muitas famílias que enriqueceram com isso. A família Rockefeller é uma delas. Mas... A própria USP, né? Nasceu financiada. Isso, exato. A USP foi para franceses, né?
A USP foram os franceses, se eu não me engano, que financiaram a USP. E é assim, a indústria da educação, agora a indústria da educação adorou essa questão do homeschooling, do home office, porque elas diminuem o custo. Vocês imaginam elas não precisarem ter universidade, uma estrutura, uma infraestrutura, se elas puderem pagar professor para ficar dando aula desde casa, elas não vão precisar mais pagar salários de 5, 6 mil reais. Podem ser maiores, né? Elas vão pagar, exato, as turmas podem ser maiores, vão desenvolver aplicativos. Sair alguma oportunidade do mercado capital, né, do capitalismo, para desenvolver aplicativos para universidades, para ter salas de aula com 50, 60, 70 alunos. Né? E as perguntas vão ser respondidas por uma equipe que vai estar no background dando esse suporte. E é isso, cara. Denis, a gente ficou mais de 1 hora aí. 1h15, viu? Me explore em outros momentos. Com certeza, macho. Muito obrigado, viu, pela Valeu, disponibilidade. Me desculpa aí pelas questões aí técnicas. Tudo certo. Estou muito feliz, viu? Foi uma aula, verdadeira aula esse tempo contigo. Obrigado pelo apoio, conto com você. E manda meu abraço pro Nicolas, pelo amor de Deus. Que eu sou Valeu, claro. Galera que me segue, que tá vendo essa live, segue o Denis. Quem segue o Denis, quiser me seguir para acompanhar meu trabalho, fica à vontade. Quiser mandar inbox, estou sempre à disposição. Valeu. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.